Eu tenho uma mensagem para você hoje. Eu gostaria que você começasse como ponto de partida. Abra a sua Bíblia, Isaías. Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou, se revelou o braço do Senhor. Olha para mim. Amigos, para que possamos receber o milagre de Deus, primeira coisa, temos que dar crédito à palavra de Deus. Temos que dar o devido valor à palavra de Deus. Muita gente até vem na igreja, ouve a palavra e parece que entra por aqui e sai por ali. Aquilo que você aprende, guarde no seu coração a palavra. Porque a palavra de Deus, meu irmão, olha, ela é pérola, é como tesouros escondidos. E quanto mais eu ouço a palavra, quanto mais eu guardo a palavra, mais serei abençoado. Tem gente que vem à igreja, ouve a palavra, o pastor prega, e quando ela sai do culto, alguém pergunta: e aí, você estava onde? Ah, estava no culto. Como é que estava? Uma bênção. E o que o pastor pregou? Ih, você sabe que eu não sei? Não sabe nem o que foi pregado, gente. Ela não retém a palavra. Nós temos que reter a palavra de Deus. Jesus disse que nós não podemos ser o que? Odres velhos em vinho novo em odres velhos. Por quê? O que é o odre? O odre, naquele tempo, quando era mais ou menos uma garrafa, era feita de couro, e era colocado vinho ali dentro daquela garrafa. Só que com o tempo ia passando, o couro ia ressecando. E aí se colocava o vinho, entrava naquele processo de fermentação, e o couro já perdia elasticidade, porque já estava velho. O que acontecia? Aquela garrafa ali, o que acontecia? Ela se rasgava e perdia tudo. Então Jesus falou: não se põe vinho novo em odre velho. Tem muita gente que ouve a palavra, ela recebe até o investimento de Deus. Quando sai lá fora se perde tudo, pessoal. Não, nós temos que reter a palavra de Deus. Aquilo que você ouve aqui, aquilo que você aprende, é para você colocar em prática no seu dia a dia, no seu cotidiano. E o que você aprende na igreja? A ter fé, a determinar, a tomar posse da bênção. É isso que nós aprendemos. E aí, a Bíblia diz: quem deu crédito, Isaías? A nossa pregação. Quem deu crédito? O braço de Deus se manifestou. Então, para que a bênção de Deus venha, temos que dar o devido crédito à palavra. Um dia Jesus foi pregar na sua cidade. Qual era a cidade de Jesus, pessoal? Hein? Qual era a cidade de Jesus? Ele nasceu em Belém, mas ele foi criado em Nazaré. Até hoje eu perguntei, tinha gente que não sabia. Onde Jesus nasceu? Né? Onde? Belém do Pará? Não, Belém de Judá. Tem até aquela musiquinha: bate o sino, pequenino sino de Belém, já nasceu Deus menino. Sabe essa musiquinha que a gente aprende? Então Jesus nasceu em Belém, mas ele foi criado em Nazaré. E a Bíblia diz que um dia Jesus estava pregando. Vamos ver essa passagem? O dia que Jesus não fez milagres. Choca, né? Olha o título: o dia que Jesus não fez milagres. Marcos capítulo 6. E partindo dali, versículo 1, chegou à sua terra, e os discípulos o seguiram. E chegando no sábado, começou a ensinar na sinagoga. E ouvindo, admiravam-se, dizendo: de onde vêm essas coisas? E que sabedoria é essa que foi lhe dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizaram, e não creram nele. E Jesus dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. e não pôde fazer ali milagres. Ali está escrito, não pôde fazer ali nenhuma obra maravilhosa,
não pôde fazer nenhum milagre. Diga, não pôde fazer ali nenhum milagre. Somente curou alguns poucos enfermos impondo as mãos. Olhe para mim. O dia que Jesus não pôde operar maravilhas e milagres. A palavra de Deus diz que Jesus foi pregar em Nazaré, numa sinagoga. Sinagoga é a igreja dos judeus. E naquele dia, aquela sinagoga recebeu o maior pregador de todos os tempos. Naquele dia, aquela sinagoga recebeu o Galileu, Jesus, pessoal. O próprio Filho de Deus, o Cristo vivo. Não era ali qualquer pregador, era o maior pregador de todos os tempos, Jesus Cristo. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus pregava com uma autoridade, com um poder, que as pessoas começaram a ficar maravilhadas. Porque as palavras que Jesus dizia tocavam o coração das pessoas, mexia com as pessoas. E as pessoas começaram a entreolhar, que pregador é esse? Da onde surgiu esse pregador? Olha que sabedoria, como ele fala, e as palavras que ele fala tocam o nosso coração, mexe conosco. Que maravilhas se fazem com as suas mãos, e que poder é esse? Alguém de repente o reconheceu dizendo, mas não é o carpinteiro aqui da cidade? Não é o filho aqui de Maria, a família dele não mora aqui? Ah, é Jesus, o carpinteiro da cidade, o filho do José, de Maria. E a Bíblia diz que não creram nele. Não creram nele, pessoal. E resultado, ele não pôde fazer milagres. Você sabe que a incredulidade é um dos piores demônios que existem. Esse mesmo demônio que trabalha nos dias de hoje, já trabalhava há mais de 2000 anos atrás, nos tempos de Cristo. Jesus pregando, ele queria curar, fazer muitos milagres, mas a Bíblia diz que o povo que não creu, não deu crédito a ele. Resultado, ele não pôde fazer milagres ali. Irmãos, a incredulidade é uma ofensa a Deus. Kenneth Hagin diz num dos livros dele que a incredulidade é a pessoa estar duvidando da honestidade, do caráter de Deus. Não é duro quando você fala alguma coisa, alguém não acredita, alguém duvida de você? Pois é, não dá, irrita, não irrita? A incredulidade chega a irritar Deus. O que é incredulidade? Falta de fé. Falta de fé. A palavra de Deus nos conta de um menino, e esse jovem lunático, louco, ele se jogava na água, no fogo também, se arrebentava todo, um espírito que possuía aquele menino. E a Bíblia diz que quando Jesus chega ali, os discípulos não conseguem expulsar, mas Jesus chegando próximo ao menino, ele cai, e ele começa a espumar pela boca, a ponto de alguém falar, o menino morreu. Jesus disse, não morreu não. Aí Jesus pergunta para o pai, há quanto tempo isso acontece? O pai disse, olha, desde a infância. Jesus disse, você crê que eu posso curá-lo? Ele disse, Senhor, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade, a minha falta de fé. Jesus vai, expulsa o demônio, repreende aquele mal e entrega o menino são, curado para o pai. Mas o que impediu o milagre na vida daquele menino? A falta de fé, a incredulidade do pai. Então a incredulidade é terrível, pessoal. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo a geração de Moisés. Irmãos, uma geração que se perdeu num deserto. Por conta da incredulidade, foi a geração que mais viu milagres na Bíblia. Foi a geração de Moisés. Eles viram as pragas que Deus enviou contra a terra do Egito. Eles viram o mar vermelho se abrir. Quem já viu o mar abrir aí? Ó? Alguém já viu? Só pela TV, pastor. No cinema. Mas alguém já viu o mar abrir? Eu não vi nem rio abrir. Como diz na minha cidade, nem córrego, né? Corguinho. A gente fala o corguinho. Nem corguinho abrir. Nem córrego abrir.
Pois é, aquele povo viu um mar. O mar abrir e aquele povo passou. Mas, ó, pasmem, foi a geração mais incrédula da Bíblia. Aquela geração de Moisés. E eles pereceram lá. Por conta do quê? Da falta de fé deles. Amigo, não deixa a incredulidade tomar conta da sua vida. A incredulidade ofende a Deus. Olha, a incredulidade é a pessoa duvidar de Deus, da honestidade e do caráter de Deus. Irrita a incredulidade. Não seja uma pessoa incrédula, seja uma pessoa de fé. Mas a mensagem de hoje, o que impede a bênção de Deus? O que impede milagres na nossa vida? Você sabe que muita gente não tem as suas orações atendidas, a sua oração ouvida. E por quê? Hoje nós vamos aprender, pela palavra, identificar o que é que impede as nossas orações. O que é que impede a bênção de Deus na nossa vida. Vamos aprender pela Bíblia. Coloca a sua Bíblia lá agora, Isaías capítulo 59. Isaías 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para não poder salvar, nem agravado o ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os pecados encobrem o rosto, para que não vos ouça. Olha essa palavra. Amigos, a Bíblia diz que a mão de Deus não está retraída. A mão de Deus não está mirrada. A mão de Deus, ó, está estendida. A mão de Deus está assim, ó, estendida. Deus, ele está pronto a nos abençoar, pessoal. E eu digo mais, Deus, ele sente prazer em nos abençoar. A palavra de Deus diz assim, olha, eu desejo que vocês vão bem em todas as coisas. Que a sua alma vá bem e que você tenha saúde. Então, qual o desejo de Deus? É que nós vamos bem. Ele quer ver você bem. Quando você está desfrutando de boa saúde, quando a sua família vai bem, finanças, sua vida espiritual vai bem, Deus se alegra, se agrada. Aliás, amigos, eu digo muito mais, ó, se a sua vida com Deus, se você estiver bem com Deus, todas as outras áreas da sua vida vão ficar bem também. Ah, pastor, a minha vida financeira não está legal, a minha saúde, a minha vida, você tem que estar bem espiritualmente. Jesus disse, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que eu aprendo? Se você estiver bem com Deus, todas as áreas da sua vida vão ficar bem também. Abraão, eu leio lá Abraão, Gênesis capítulo 22, fala de Abraão. E Abraão foi abençoado em tudo, em tudo. Todas as áreas esse homem foi bem sucedido. Por quê? Porque Abraão andou com Deus. E o segredo do sucesso, qual é o segredo do sucesso? É andar com Deus. Esse é o segredo do sucesso. Então, voltando aqui ao texto, a mão de Deus está estendida. Deus sente prazer em nos abençoar. Mas a Bíblia diz aqui, olha, porém, entretanto, contudo, os vossos pecados impedem que ele vos ouça. Os vossos pecados. O pecado é terrível. Eu sempre digo, você quer sofrer? Peque, peque, peque. Você vai sofrer, sofrer e sofrer. O pecado é uma barreira, deixa Deus de um lado e você do outro, impede que Deus te ouça. Aliás, a palavra de Deus em João 9:31 está escrito, Deus não ouve o pecador. Ele não ouve o pecador. Então o pecado tem que ser tirado. Tem que ser. Lembre quando Deus fala com Josué. O povo sai para uma batalha, para uma guerra e perde uma batalha contra uma cidadezinha chamada Ai. Eles foram e perderam a batalha. E aí Deus fala com Josué assim, olha, Josué, tira o anátema. E enquanto o pecado não for tirado, eu não serei com vocês. Tira o anátema, aquilo que foi condenado.
aquilo que não é abençoado, e eu serei com vocês. E aí eles tiram o pecado, o anátema, lá que estava com Acã, vão para a batalha e vencem aquela cidade ali. Mas, amigos, o que eu quero passar para você? O pecado impede de Deus nos abençoar. O pecado. Os vossos pecados esconde o seu rosto. E faz com que o quê? O ouvido de Deus fique se agravado, a ponto de não nos ouvir. Está aí um impedimento à benção de Deus. Qual? O pecado. Segundo, falta de fé. Falta de fé. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Você quer deixar Deus sorrindo? Quando é que eu deixo Deus sorrindo, feliz? Quando você mostra fé para Ele. E sem fé é impossível agradar a Deus. Ande na fé. Viva a fé, seja um homem de fé, seja uma mulher de fé. E fé é o quê? O que é fé? A Bíblia classifica a fé como a certeza, a convicção do milagre. Fé é o quê? É a certeza das coisas que não se veem. Hebreus 11:1. A Bíblia diz que pela fé os antigos alcançaram o testemunho. Então fé é a certeza, classifico, do milagre. É a certeza do quê? Certeza. Quem tem certeza do teu milagre aqui, olha? Você tem certeza? Você tem convicção que uma porta vai te abrir? Você tem convicção da tua cura mesmo estando doente? Você tem convicção? Talvez você está me vendo agora pela TV. Talvez você está doente. Você está enfermo, lutando contra uma enfermidade. E eu não estou aqui brincando com o teu sentimento, não. Mas eu pergunto a você aí de casa, você tem certeza do teu milagre? Você tem certeza da tua bênção? Você tem convicção que Deus é poderoso para te fazer um milagre? Porque Ele é poderoso. A Bíblia diz que o impossível para o homem é possível para Deus. Maior do que essa doença aí é o nome de Jesus. Maior que esse câncer é o nome de Jesus. Maior que essa doença aí é o poder de Deus. Invoque o poder de Deus, rejeite essa enfermidade, passe a declarar: eu estou curado pelas pisaduras de Jesus. Amigos, nós temos que orar na palavra, com a palavra, porque a Bíblia diz que Deus, Ele vela pela sua palavra, Ele é preso à sua palavra. E quando você ora com a palavra, na palavra, o milagre acontece. Você está orando com base na palavra. Está escrito na Bíblia Sagrada, Isaías ainda, entra em juízo comigo. Apresenta as suas razões, para que eu possa te justificar. Você tem que entrar em juízo com Deus. Apresentar as suas razões, dentro da Bíblia, baseado na palavra, e Ele vai justificar. E a cura virá. E o milagre vai chegar. Amém? O missionário R.R. Soares sempre diz, você nunca deve orar por medo. Você tem que orar por fé. Tem gente que ora com medo, né? Ai, meu Deus, misericórdia de mim. Meu Deus, eu fiz um exame. Ai, esse exame constou essa doença. Ai, Jesus, ai, eu vou morrer. Não é assim, amigo. Você tem que orar não por medo, mas por fé. Deus, eu fiz um exame e está constando aqui uma doença, mas eu creio na tua palavra, o teu nome é Jeová Rafá, é o Deus que sara, é o Deus que cura, está escrito que o Senhor já levou as doenças e enfermidades, eu declaro que eu estou curado pelas pisaduras de Jesus. Não é orar por medo, não. Oh, meu Deus, misericórdia de mim, perdeu meu emprego, e agora o que vai ser da minha vida? Eu tenho uma família para cuidar. Não, amigo, não é assim que ora, não. É orar por fé. Meu Deus, se perdeu o trabalho, perdi o emprego, mas o Senhor diz, a porta, quando uma porta se fecha, o Senhor abre outra, e a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Está escrito na tua palavra que o Senhor vai prover todas as minhas necessidades. Davi disse no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não vai me faltar nada, não. O Senhor vai cuidar de mim, o Senhor vai suprir as minhas necessidades. Acabou, meu irmão. Não tem que orar por medo, não. Tem que orar com fé. Então, o que impede o milagre? A falta de fé.
A falta de fé. Mas o que mais que impede? Olha isso aqui. Isso aqui é para os maridos. Quem é casado aí, ó? Está com a esposa aí, ó? Está com a esposa? Olha aí, ó. 1 Pedro 3,7. São coisas que impedem a nossa oração. 1 Pedro 3,7. Vamos lá. Olha o que diz. Igualmente, vós maridos, coabitai com elas, com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo seus cordeiros de graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Tremendo esse texto, hein? Olha o que a palavra de Deus está nos dizendo, pessoal. Essa palavra é dirigida aos maridos, aos homens de Deus. Tem homem de Deus aí? Cadê os HQV, homens que vencem? Diga amém. Amém. Ó, a Bíblia diz assim, você casado, tem a sua esposa? Trate essa mulher bem. Trate bem a sua esposa. Porque se você trata a sua esposa mal, a Bíblia diz que a sua oração fica impedida. O céu se fecha para você. Você quer que o céu se feche para você? Deus me livre, pastor, não quero. Então trate bem a sua esposa. Porque quem não trata bem, o que é honrar? É valorizar. É dar o devido valor. Quem não trata bem a sua esposa, a Bíblia está dizendo, não sou eu. Se você trata mal ela, está escrito, olha, a sua oração é impedida. Cadê as mulheres de Deus aí? Diga amém. Cadê as mulheres casadas? Diga amém. Olha para o marido, está com o marido do lado aí? Olha para ele, mas com cuidado, tá? Fala assim, me trate bem, viu? Me trate bem. Mas fala aí, o pastor autoriza. Que coisa falar, o pastor que mandou. Fala, me trate bem. Senão o céu vai se fechar para você. É a Bíblia, pessoal. Isso impede as nossas orações, pessoal. Impede que Deus nos ouça. Então você está vendo que tem coisas que são impedimento às nossas orações? E uma delas é quando o marido trata a mulher mal. Mas agora o marido vira para a esposa e fala, você também me trata bem. Porque tem mulher que é uma... Vou te falar, né, gente? É uma bênção, né? É uma bênção. Hã? Jesus amado fala, você também me trata bem, né? O marido fala, você também não é fácil também não. Você também não é flor que se cheire. Brincadeira à parte, viu, pessoal? Mas um tem que tratar o outro bem, não é? Você quer ser bem tratado? Não é bom a gente ser bem tratado? Trate bem. A Bíblia diz, da maneira que você quer ser bem tratado, trate também. Trate. Você quer ser respeitado? Respeite. Quer ser bem tratado? Trate bem. Uma mulher que é bem cuidada, bem tratada, ela vai tratar bem o marido também. E é recíproco, pessoal. E Deus trabalha, e Deus abençoa. Mas ó, o que mais impede a bênção de Deus? Oséias 4:6, vai lá. O meu povo foi destruído, porque faltou o quê? O conhecimento. Por que o povo de Deus estava sendo destruído? Por causa dos trabalhos de feitiçaria, de bruxaria que está demais? Por falta do quê? Entendimento. Conhecimento. Amigo, conhecimento é tudo na nossa vida. Como é que eu conheço a Deus? Como é que eu conheço a Deus? O mesmo livro de Oséias diz assim, conhecerei e prosseguirei em conhecer a ti, Senhor. Às vezes eu olho para mim, estou sendo sincero, falo, Jesus, eu quero te conhecer mais. E muito mais. Né? De eu ouvir o pastor Jaime falando isso, né? Puxa, um baita de um pastor que eu tenho uma admiração. O pastor Jaime diz, Deus, eu quero te conhecer mais. E Jesus, se ele fala isso, imagina um baita homem de Deus, anos e anos servindo a Deus. E eu então? Eu não preciso te conhecer muito mais, Jesus. E nós vamos conhecer a Deus. Como é que eu conheço a Deus, pessoal? É pela sua palavra. Em Daniel está escrito, o povo que conhece a Deus é um povo forte. O povo que conhece a Deus fará proezas.
Quando você conhece a Deus, você não se passa por tadinho, coitadinho, não. Você bota na sua mente, não, eu sou forte. Eu sou filho de Deus. Eu sou sacerdócio real, eu sou nação santa. Eu sou de Jesus, eu sou vencedor. Aliás, eu sou mais que vencedor. Amém? Eu conheço a Deus na intimidade, na oração. Tenho uma vida de oração, de busca. Ó, uma semana passou, pessoal. Começou outra agora. Essa semana você passou para orar, né? Ontem até a gente foi numa reunião, o pastor soltou, né, essa palavra, né, na reunião do ministério do pastor. Assim, ele orando, falou, quanto tempo faz que você não passa aquela vigília com Deus? Eu pergunto para você hoje, aquilo me tocou muito. Qual foi a última vez que você levantou numa madrugada e falou, Senhor, é eu e ti aqui agora. Eu quero passar aqui essa madrugada contigo, orando, cantando, adorando a Deus. O salmista Davi dizia assim, Senhor, 7 vezes ao dia eu te louvo. No Salmo 5 ele diz, pela manhã tu ouvirás a minha voz, pela manhã eu me apresentarei a ti e vigiarei, Senhor. Ah, amigo, o povo tem que conhecer a Deus, porque o povo que conhece a Deus é um povo forte, pessoal. Quando você conhece a Deus, você não fica, eu sou um... Não, meu irmão, você não fica se passando por coitadinho, tadinho. Coitadinho de quem não conhece Jesus, quem não conhece a Deus, esse sim. Mas o povo que conhece a Deus é um povo forte, de fé, determinado. E a Bíblia diz, o meu povo foi destruído, porque faltou entendimento, faltou conhecimento. Conhecimento é tudo. Quando você conhece a palavra, você não aceita mais viver na derrota. Quando você conhece a palavra, você não aceita mais viver debaixo de enfermidade, sofrimento. Você diz, basta, eu não aceito. Não aceito derrota, não aceito sofrimento, enfermidade, que eu já estou curado pelas pisaduras de Jesus. Então, quem conhece a Deus é forte. E o que impede as nossas orações é falta de conhecimento bíblico. Irmãos, eu sei que é bom a gente ler bons livros, sim, mas tem um contato com a palavra, com a Bíblia. Quanto mais você vai lendo, mais você vai aprendendo, mais você vai conhecendo a Deus, pessoal. Tem uma canção que o autor cristão diz, te conhecer e prosseguir em te conhecer, esse é o alvo da minha vida. Esse tem que ser o nosso alvo. Tem que ser o teu alvo, pessoal. Deus, eu quero te conhecer mais. Em nome de Jesus. Quero te conhecer mais, Pai. Quero te conhecer. Então, vamos andar na palavra. Mas o que é que impede também as nossas orações? As murmurações. O que, pessoal? Reclamações. Reclamações. A murmuração é Deus estar abençoando e você está reclamando. Isso impede a bênção de Deus de chegar até você. Irmãos, eu até brinquei no culto da manhã. Quem de vez em quando reclama da vida aí, ó? Nem vou perguntar aqui, né? Quem aqui de vez em quando reclama da vida? Olha quanta gente. Para de reclamar. A vida é boa, não é, pessoal? Não é boa a vida? Viver não é bom? Mas tem gente que nada está bom, só reclama. É como os hebreus que saíram lá do Egito e nada estava bom. Deus abençoava eles hoje. Deus abençoava eles. Se amanhã eles tivessem um problema, eles começavam a reclamar. Eles saíam de um lugar, eles iam para um outro, Deus enviava água para eles, eles bebiam da água que brotava ali da rocha. Mas aí a nuvem andava, eles tinham que se mudar dali. E eles chegavam num lugar que não tinha água, eles começavam a murmurar. Ah, por que Deus nos trouxe aqui? Para morrer nesse deserto aqui? Será que não tinha sepulcro suficiente lá no Egito? Vamos voltar para o Egito, levantemos um capitão. E a Bíblia diz que aquilo deixou Deus irritado. Tão irritado que Deus falou, esse povo, eles vão ser fulminados. Esse povo é mau, é obstinado, é coração duro, é incrédulo. Isso entristeceu, irritou a Deus. E eles eram abençoados hoje. E tem gente que é igual. Deus pode abençoar ele hoje.
Se amanhã ele tem um problema, ele começa a reclamar, tá vendo? Não adianta nada ir na igreja e não resolve nada, e porque Deus não gosta de mim e tal. Murmurador. Cuidado com a murmuração. Eu nunca vi um murmurador bem. Nunca vi na minha vida. Toda pessoa murmuradora, a vida dessa pessoa fica parada, estagnada, não vai para frente. Então são coisas que impedem as nossas orações, pessoal. Cuidado, viu? Em nome de Jesus. Não seja um murmurador. Seja uma verdadeira bênção em nome de Jesus. Que a mão de Deus está estendida. Está pronta para nos abençoar. Mas o que? A murmuração, a falta de entendimento, o pecado, a dúvida, a incredulidade impede que o milagre de Deus ocorra na nossa vida. Amém? Vamos orar nesse momento? Vamos orar? Põe a mão no coração. Sentadinho mesmo.